Olá, bom dia! Hoje é dia 15 de julho de 2025, terça-feira. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos concedeu a graça do descanso, do repouso, uma noite de sono e nos permite chegarmos a mais um dia de vida. Isso é um privilégio que Ele nos dá. E pela misericórdia dele podemos ter esse nosso tempo aqui juntos para a nossa devocional. E o texto continua sendo o texto de Gálatas, carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20. Diz o seguinte o apóstolo Paulo: Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos falar sobre a cruz como instrumento de justiça e vida, substituindo a ideia do Velho Testamento de que a cruz era instrumento de mera condenação, de maldição e de morte, e ela se torna então um instrumento de justiça, de bênção e de vida. Há uma necessidade, é claro, pelo texto, da nossa identificação na morte de Cristo. Quando Paulo diz crucificado, estou crucificado com Cristo. A minha realidade de existência está posta na cruz de Cristo, morrendo ali com Ele. Mas também a comunicação da vida. Se eu fui crucificado com Cristo, não sou eu quem vivo mais, mas é Cristo que vive em mim porque Ele ressuscitou. Então essa comunicação da vida de Cristo a mim, pela minha identificação na sua morte na cruz do Calvário. E ele fala então agora da expressão da vida, no verso de número 20, quando ele diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Vejam que há sempre esse paralelo, mas contrastante, entre vida e morte, entre morrer e viver, entre viver e morrer. Eu morro, sou crucificado com Cristo, morro com Ele, portanto, já vou poder também desfrutar a bênção de viver para Ele. Morri para a lei, para viver pela bondade e graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E agora ele fala da expressão da vida, que é a minha permanência. Quando ele diz, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Ou seja, quando Paulo percebe a realidade da sua identificação na morte de Cristo, ou a sua conversão, o seu novo nascimento, ou a sua regeneração, ele deixa claro o fato de que ele não se tornou um alienado, de que ele não se tornou um ser espiritual etéreo. Ele deixa claro que ele continua tendo um viver na carne. É preciso, no entanto, aqui distinguir um fato. A Escritura fala para não vivermos na carne, mas aí ele está se referindo à nossa existência, à nossa forma de vida, na estrutura de corrupção e decadência, a nossa natureza degenerada e caída. Então, quem tem essa percepção, é preciso compreender que ele não está falando aqui de que ele vive na carne no sentido de viver debaixo da tirania da carne, do domínio da carne, do comando da carne, da natureza decaída do ser humano, da natureza pecaminosa. Viver na carne aqui,
quando o apóstolo Paulo fala no verso de número 20, nessa sua carta aos Gálatas, o viver que agora tenho na carne é simplesmente esse viver que eu tenho terreno, nesse meu corpo, que ainda não foi glorificado, porque não ressuscitou para a glória eterna. Então, a permanência em Cristo, na realidade da sua morte, da sua ressurreição, na identificação da sua morte, para experimentarmos a sua vida, com a comunicação de vida que existe de Cristo a nós, nos leva a podermos permanecer na carne nessa nossa vida comum, na nossa vida terrena, na nossa vida diária, na nossa vida física. Ou seja, é pela fé. Não é apenas na vida espiritual que eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé na minha vida como um todo, no meu dia a dia, no meu viver, no meu agir, no meu relacionar. Essa é a realidade. Esse viver que eu tenho aqui no dia a dia é pela fé. É pela fé que eu sigo adiante, é pela fé que eu creio que depois dessa vida eu terei a continuidade da vida com Cristo em plenitude. Isso é pela fé. Não é uma questão meramente espiritual, mas que envolve toda a realidade da minha existência, toda a expressão do meu viver. Tudo isso é pela fé. O que eu faço, faço para a glória de Deus como para o Senhor. Portanto, é a constante dependência de Deus na minha relação com Ele, no meu relacionamento com Ele, sabendo, como disse Jesus, que sem mim nada podeis fazer. Essa palavra de Jesus é muito significativa. Sem mim nada podeis fazer. E nós temos que entender e compreender isso, que sem Ele, sem Jesus, sem a vida de Cristo em nós, sem a nossa vida colocada na vida dele, nós não podemos, nós não temos condição de fazer coisa alguma. Portanto, trata-se da aplicação constante e permanente da justiça de Cristo mediante a sua cruz. Essa cruz que traz justiça e vida. Deus o abençoe, abençoe e abençoe a todos nós, porque vivamos assim, nessa certeza e nessa segurança que a expressão da nossa vida é fruto do viver pela fé em Cristo Jesus. Amém? Amém.